Cumprimentos, irmão, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Desde já quero agradecer ao pastor Márcio pela confiança depositada em mim, no ministério. Congregamos ali em Mesquita, presidida pelo pastor Siloni, igreja pentecostal, mundo de Jerusalém. Hoje tem culto de libertação lá na congregação, mas o pastor me liberou. A gente saímos abaixo de bênção, né, irmão? Abaixo de permissão pastoral. É assim que nos ensinou. Porque nada sem permissão, sem direcionamento, você não vai a lugar nenhum. Abra vossas Bíblias em Provérbios 25. Provérbios 25. Vamos estar lendo o 27 e o 28. Eles acharam? Que diz assim: comer mel demais não é bom. Assim busca da própria glória, e não é glória. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Repita comigo. Sem muro, assim é o homem, que não pode conter o seu espírito. Podem se sentar em nome de Jesus. Essa palavra do capítulo 25, nós temos que voltar a alguns capítulos para podermos entender por que Salomão está escrevendo esse provérbio. Por que Salomão está dizendo isso? Porque Salomão aqui está passando por alguns percalços por causa da sua própria desobediência para com Deus. Porque se afastou da presença de Deus. E tem certas coisas que nos afastam da presença de Deus. Mas o principal fato que vai te afastar é você mesmo, é o seu próprio eu e o seu próprio caráter. E quando você se afasta, você começa a se acarretar de grandes problemas físicos e emocionais. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Reis, Davi está entrando em dias. Davi agora já é velho, seu corpo não está mais aquecido, porque está pronto a ser recolhido ao Senhor. Então uma de suas mulheres vai tomar a frente, mulher chamada Agite, vai chamar Adonias, vai fazer uma trama para tentar tomar o reino. Só que Davi já havia feito uma promessa a Batseba, que o seu filho Salomão iria reinar em seu lugar, porque assim Deus tinha decretado e escolhido. Porque o primeiro filho, filho do pecado, Deus recolhe. Mas passado o dia do mundo, passada aquela aprovação que Deus entregou na mão de Davi, Davi ama a sua mulher, e agora quando a sua mulher está grávida, Deus vai falar para Davi: Davi, esse vai ser chamado de meu filho, porque eu o amei. Salomão é um filho de uma promessa decorrente de uma tragédia a qual seu pai procurou, porque se afastou dos limites a qual Deus tinha colocado. Ele deixa o muro desprotegido, porque era um tempo de guerra e ele não vai guerrear. Ele faz algo da sua mente, da sua cabeça. Ele não vai algo direcionado por Deus. Então, quando você faz algo da sua mente, você abre brecha no mundo espiritual. E quando a brecha no mundo espiritual é aberta, você recebe contra-ataque espiritual, os dardos inflamados do inimigo.
passa-se tempo. Salomão agora já está crescido. Davi passou toda a angústia, porque viu um filho morrer. Um filho do pecado e viu um filho se levantar contra a sua vida. Mas Salomão era um menino que crescia observando a trajetória de seu pai. Era um filho que ouvia falar de coisas maravilhosas, mas também coisas erradas, porque Davi era um grande rei, mas não tinha um muro cercado familiarmente. Era um homem que não conseguia juntar os seus filhos à sua casa e trazer para si e deixar o muro desprotegido. Se você não consegue cercar a sua família para ter um bom papo, um bom diálogo, você não consegue sentar mais à mesa para tomar um café da manhã, certamente vai criar-se uma família desprotegida emocionalmente, porque a palavra diz que o mundo tereis aflição, o mundo já é do maligno, e o mundo está aí para te oferecer coisas para tragar os nossos jovens, nossos filhos para o lado errado da vida. Davi passou por isso porque ele não só pensava em guerra, mas não pensava no lado familiar. Só que agora veio uma palavra que Davi escuta de Natã. Olha, seu filho Adonias se ajuntou com Simei, se ajuntou com Joabe e quer lhe tomar o reino. Pega meu filho Salomão, pega minha mula, mas antes disso, de ele entregar Salomão para poder ir com o seu cavalo, ele vai falar: Salomão, senta aqui, meu filho. Você quer ser um homem direcionado por Deus, ter um reinado transparente, fortificado, abençoado pelo Senhor? Seja homem, seja correto perante a palavra do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor, Salomão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: fique ligado, deixe o seu muro cercado na torre de vigilância, porque Joabe é um homem sanguinário e é um homem que não pode se confiar. Salomão agora pega aquilo para si. Enquanto Salomão está atento para as coisas que seu pai lhe ensinou, ele foi bem. Ele começou a buscar o Senhor, começou a planejar o templo, edificar o templo, trouxe todas as madeiras preciosas, ele construiu um templo grandioso, que não houve igual e nunca haverá no mundo um templo como aquele. Salomão, ele vivia cercado pela palavra de Deus, e Deus lhe deu uma sabedoria descomunal. Ele não pediu riqueza, ele não pediu reino, ele pediu sabedoria para guiar o seu povo. Em Provérbios ele denota a sabedoria de Deus perante essa passagem. É a própria sabedoria falando com Salomão. Salomão agora entende que aquilo precisava ser algo da vida dele decorrente para ele ter um bom reinado. O problema não é como nós começamos. O problema é que o tempo vai passando e você muitas das vezes nos dá amnésia. Muitas vezes nos dá amnésia das coisas que Deus nos ensinou. Só que Deus não é um velho gagá que está lá no alto céu. Ele fala uma coisa para você hoje, ele te pede uma coisa para você ser firme e constante, e você te esquece. Não, ele quer que você seja firme e constante, porque o princípio vai tudo bem. É como um namoro terreno, é um relacionamento. O princípio são flores, mas como começa a vir a caminhada, que vem a sarça dos espinhos no meio para te machucar, para te ferir, você não consegue ter a limitação e entender aquilo que Deus requer de você. O que Deus quer de você? Que você seja uma pessoa controlada através do seu espírito. Porque quando chega num certo período de tempo, os dias maus vão chegar. É como o apóstolo fala no seu capítulo 5 de Gálatas: a carne vai militar contra o espírito. O problema não é quando a carne militar
contra o Espírito. O problema é o que você vai fazer quando esse confronto chegar na sua vida. O que você vai se direcionar, com quem você vai se direcionar, com quem você vai se comunicar quando esse período chegar. Porque esse período chega para mim e para você, não tem jeito. Esse período vai chegar na vida do presbítero, vai chegar na vida do evangelista, chegou na vida do pastor e vai chegar na vida da igreja, vai chegar na vida dos irmãos. É algo que nós temos que estar se preparando emocionalmente. Só que nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, eu só me preparo para o agora. Eu só me fortaleço para o agora. E Salomão era um homem que estava preocupado no agora. Porque no agora de Salomão estava vindo muitos reinos, muitos cavalos, muita riqueza. Mas só que Davi tinha deixado algo especial para ele. Salomão, não arrume tantas mulheres. Salomão, não se envolva com tantas mulheres, principalmente mulheres que não eram filhos de Israel. Só que se você fosse bom, a gente não dava, nós vendíamos. Davi deixou essa pérola para Salomão. Só que entra um egocentrismo na vida de Salomão, que ele para de se lembrar dessa joia rara que seu pai deixa para ele. Porque outrora Davi também passou por esse mesmo percalço na sua casa, na sua vida. Salomão casou 700 vezes com várias concubinas e 300 mulheres diferentes, só para ter reinado e poder. E cá para nós, conviver com duas cabeças diferentes já é difícil. Imagine da ponta de 1000. Todos os dias vi uma. Salomão, aconteceu isso. Salomão, aconteceu aquilo. Salomão, fulano. Fora os filhos e netos. Salomão agora deixou uma ruptura na sua vida, porque não se lembrou das histórias passadas, tanto de seu pai como de seus antepassados. Por quê? Quando vinha a guerra, a primeira coisa que os reis faziam era estar com seus muros fortalecidos, porque o muro é uma proteção. E se você não estiver protegido pela palavra e pelo Espírito de Deus, infelizmente você é presa fácil. E só que quando vinha as guerras, não só o muro, mas tinha soldado na torre de vigilância e vigiava os inimigos e avisava ao rei. Hoje em dia, a crente não quer subir para a torre de vigilância. Hoje em dia, a crente não quer calafetar o seu muro. Hoje em dia, a crente não quer deixar o muro fincado, alicerçado com alicerce e bases para a afirmação. E qual é a base da afirmação? Primeiro, palavra. Segundo, jejum. Terceiro, oração. E o principal, a obediência. Porque quando você não obedece, principalmente pai e mãe que você vê, você não vai obedecer a Deus. Só que lá na frente, Salomão começou a ver a sua vida declinar. Salomão agora começa a ver a sua vida ruir. Salomão começa a ver as coisas se levantarem e o principal, se afastar da presença de Deus. O
Porque adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua casa e a sua salvação. Só que o principal fato é, quando nós nos afastamos de Deus, a opressão maligna e a doença que está do século, que está entrando na mente, principalmente dos jovens, a depressão, a crise de ansiedade, o síndrome do pânico, são doenças emocionais que estão destruindo famílias, são doenças emocionais que estão acabando com o casamento, estão levando as nossas crianças, porque muitas das vezes nós estamos vendo as crianças se cortarem, se mutilarem, e pai e mãe desapercebidos, principalmente espiritualmente. Porque se você não consegue ver no olho carnal, aquele que é homem e mulher de Deus tem que ver no olho espiritual. Mas como você também está vivendo uma vida atribulada emocionalmente, você não consegue perceber, você não consegue estar com os olhos aguçados. E Salomão era um homem que tinha tudo para ter uma boa velhice, menos turbulosa e turbulenta do que ele teve. Porque eu falo que o problema não é o início, o problema é o final da sua caminhada. Porque no início você erra, mas Deus ainda te dá tempo, a sua graça e misericórdia, ela te alcança para poder fazer você refletir e voltar ao prumo certo, aquilo que Deus determinou e colocou na sua vida. Mas quando você continua insistindo no erro, com a sua concupiscência da carne, vai te levar à ruína, vai te levar à degradação espiritual. E muitos estão dentro da casa, perdidos emocionalmente, vivendo uma apostasia, porque não se direciona para as coisas do Espírito. E como nós se direcionamos para a coisa do Espírito? Simples. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Lâmpada para os seus pés é a minha palavra. Se você não tem direcionamento de um pai, de uma mãe, se você não tem direcionamento do seu líder espiritual, mas você tem um direcionamento do Deus infalível, que nunca te abandonou e nunca te abandonará. Prova a ação da Escritura. Eu costumo dizer que a minha geração é a geração mais perdida biblicamente e emocionalmente. Porque é uma geração que não está acostumada a ouvir não. E muitas das vezes, para Deus te colocar no prumo certo e ajeitar suas emoções, Deus vai dizer não. E o não de Deus na hora vai doer, mas vai te equilibrar, mas vai te posicionar. Deus levando um profeta chamado Osés e falou: casa uma prostituta. Ele queria? Não. Mas Deus permitiu ele dizer não? Também não. Casa que eu vou mostrar ao meu povo como eles estão fora das minhas emoções. O povo sofreu por causa da desobediência.
a sua carne falar mais alto. E Deus levantou tantos profetas para falar. Volta. Se posiciona. Viva pelo Espírito. Porque senão a ira de Deus vai chegar. 70 anos vivendo uma vida atribulada, sendo castigado pela mão do inimigo, porque não se posicionou no Espírito de Deus. Foi falado aqui de Ana no começo. Enquanto Ana não se atentou em viver pelo Espírito e parar de olhar para a situação carnal que ela vivia, a sua alma e seu espírito se atribularam. Fazer uma analogia aqui rápida, uma culturação rápida. Quantos problemas emocionais aquela mulher viveu até vir a sua bênção? Quanta pressão emocional Abraão passou até vir a sua promessa? Então, muitas das vezes, Deus vai fazer o tempo dele se apertar na sua vida para direcionar ao ponto certo daquilo que ele quer. E nós somos uns crentes, como eu falei, de uma geração tão desatualizada espiritualmente pela palavra, que a palavra de Deus ela fala, ó, se creres comerás o melhor dessa terra. A palavra está dizendo, mas quando o melhor dessa terra não vem hoje, eu me atribulo amanhã. Quando o melhor dessa terra não vem semana que vem, eu saio da igreja. Então as coisas emocionais, elas vêm para nos aperfeiçoar quando você vive em espírito e em verdade com Deus. Porque se você deixar a sua carne te dominar, você vai estar dentro da casa, mas sem o dono da casa. Você vai estar dentro da casa, mas vai estar faltando o véu da casa. Aí você vai estar vivendo igual Jacó. Sacrificou, saiu e teve que voltar a Betel e sacrificar de novo. É melhor você permanecer com Deus da casa e invocando Ele para perto, passe o que passar, doa o que doer, do que você voltar para o final da fila, porque o véu está fora. O grande problema que nos acomete nos dias atuais é que nós fazemos, e isso aqui vai para a gente que é pai, mãe, e não sabe entender às vezes o que o Senhor quer nos ensinar. Foi lançada uma profecia sobre Jacó e Esaú, que o mais velho serviria ao mais moço, mas a precipitação, sua mãe Rebeca toma frente. Olha, se veste com a roupa do seu irmão, vai lá, pega um guisado, dê o seu pai e receba as suas bênçãos. Jacó passa 25 anos vivendo numa guerra, porque não podia ver mais sua mãe, ficou anos sem ver o seu irmão, mas teve que passar no confronto espiritual com um val.
Então você quer viver as coisas espirituais e ter uma mente, uma vida com Deus sadia. Quando você ouvir a promessa de Deus para a sua casa, não dê jeitinho não. Não seja você a cobertura que você não pode para a sua família, para o seu filho, não. Seja a cobertura até um certo ponto aonde Deus permita. Não vai além daquilo que você não pode com as suas mãos e com a sua força. Porque Rebeca, ela foi além. E houve transtorno para dentro da sua casa e da sua família. Uma coisa que ia ser deliberada pelo céu. Quando você quer ser mais daquilo que Deus pode fazer para a sua casa e para a sua família, você começa a vir na contramão daquilo que Deus quer e passa as coisas tremendas e horrendas, porque você agarrou coisas carnais com as suas próprias mãos. Não soube esperar o tempo espiritual daquilo que o céu já liberou para a sua vida. E agora você começa a viver coisas atribuladas, perturbadas na sua mente, na sua casa, na sua vida, porque você se direcionou da forma errada. Quantas pessoas sofrem porque se direciona com Deus da forma errada e depois ficam com bloqueios emocionais terríveis. Mas nós servimos um Deus que Ele é misericordioso, e ser misericordioso, Ele sempre quer insistir comigo e contigo, e quer organizar a nossa mente, a nossa vida. Mas o que é preciso para nós podermos reconstruir aquilo que nós mesmos quebramos, derrubamos? Primeiramente, peça perdão. Se humilha ao Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. A Bíblia diz que a sua graça, a sua misericórdia, ela é duradoura. E se ela é duradoura, ela vai te alcançar. Quer ver como alcançou? Um homem que pegava cartas para matar o povo de Deus, porque tinha um conhecimento errôneo daquilo que era servir. Servia ao sinédrio, mas não servia a Deus. Quando ele tem um encontro, a sua mente, os seus bloqueios estavam errados para a palavra de Deus se abre. Deus teve misericórdia e transformou um perseguidor em criador de igreja. Se você está com o seu muro, ou o muro familiar derrubado, igual os muros de Jerusalém, que foi derrubado porque se afastou da presença do Senhor, não deixou Deus agir na sua vida, na sua história, da forma que Deus queria. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus te colocou um Elias na sua vida. Deus levantou um extra na sua vida para alicerçar os alicerces do templo, para edificar o muro, para tomar por dentro e por fora, e convocou soldados para estar em vigilância pela sua vida, pela sua casa, pela sua parentela. Você não está sozinho, porque Deus levantou Neemias para te socorrer. É mais fácil você permanecer e obedecer do que reconstruir. Toda reconstrução é dolorosa, porque os muros de Jerusalém foram derribados e foram queimados.
Mas o povo, quando começou a reconstruir, quando Neemias se ajuntou, teve que tirar os cacos, teve que tirar da poeira, teve trabalho, teve esforço. E muitas das vezes, esse esforço, esse trabalho vai doer na minha, na sua carne, vai doer no meu espírito, na minha alma. Mas você tem que fazer igual Davi fez. Senhor, pode doer, mas não retire de mim o teu espírito, porque o Espírito do Senhor, ele vai te fortalecer nos momentos de fraqueza. Neemias se posicionou, trabalhou árduo durante 53 dias, e algo que poderia demorar anos. A mão do Senhor, quando Ele quer reconstruir um ministério de alguém, quando Ele quer construir um casamento, uma família, Ele não tem a limitação do tempo, porque Ele é dono do tempo. Ele não está preso como eu e você nas coisas terrenas. Ele é um ser atemporal e Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer. Ele agiu no meio do povo para reconstruir aquele muro e proteger a sua nação amada, eleita, separada. Você é a nação santa, a qual Deus escolheu para uma grande obra. Não fique limitado nos seus erros do passado, não fique limitado nas suas emoções, porque Deus fará coisas grandes na minha, na sua vida. Aleluia. Mas é necessário você obedecer e se posicionar. Eu estou terminando. É necessário você obedecer e se posicionar. Porque quem se posiciona tem certeza. Quem se posiciona tem direcionamento. Quem se posiciona tem afirmação. E como nós somos obediente, nós vamos renovar nessa noite o nosso entendimento espiritual. Que a Bíblia tem para dizer que tudo se fez novo. As coisas velhas se passou. Então se passou na noite desse dia as coisas que até atormentavam na parte carnal, que te enfraquecia e não deixava você se aprofundar naquilo que Deus quer. Então se passou aquela vontade de você sair correndo, abandonar tudo, abandonar casa, abandonar marido, abandonar família. Se passou. Se passou, eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais para o trabalho. Não. Se passou. Porque tudo se fez novo a partir de hoje. Meu Deus. Porque Deus está renovando o nosso entendimento. Deus está renovando as nossas forças, o nosso poder através do teu Santo Espírito e da tua Santa Palavra. Porque a palavra é ela que nos alimenta. Sabe por que o povo era todo dia tinha que comer um maná diferente? Porque se ele guarda, ele não procura mais Deus. Se ele guarda para a semana inteira, ele fica a semana inteira sem depender de Deus. Assim é eu e você. Nós temos que se alimentar do maná chamada palavra todo dia. Porque se não se alimentarmos da palavra, nós vamos morrer e vamos se esquecer de Deus. Então Deus fala, se guardar eu faço estragar.
Se guardar, eu faço apodrecer, porque eu quero que vocês busquem todos os dias. E buscar, irmão, não é só você meditar. Você está no trabalho, você está com pensamento em Deus, você está lavando uma louça, você está salmodiando, você está dirigindo, mas está com pensamento no céu. Porque as pessoas pensam que ficar na ligação com Deus é acordar às 6 horas da manhã e ir até às 6 lendo. Não. Quem consegue, amém. Mas é ter uma vida de constância. É uma vida que você tem uma devocional de manhã, está indo trabalhar, vai no metrô, você está ali em espírito, ligado com o Pai, no trono da graça. É isso que Deus quer, porque isso vai te alimentar nos dias maus. E se você não tiver essa constância, infelizmente, você vai morrer espiritualmente no meio do caminho. Para finalizar, um homem que não tem o fruto do Espírito e não busca ele é presa fácil. Porque se você não procurar a mansidão, se você não procurar a calmaria, a longanimidade e principalmente o fruto e o discernimento do Espírito, sinto muito te dizer, você vai ficar paralisado no caminho. Porque que nós mais estamos vendo na igreja hoje. Eu quero o dom daquilo, eu quero o dom disso, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Mas o fruto do Espírito ninguém está procurando mais. Se eu me dá o seu fruto, que acalma, dá o seu fruto para me amar mais, dá o seu fruto para ter mais paciência, longanimidade, dá o seu fruto para me ser sábio na sua presença. Peça a Deus para que você possa ter uma vida mental, física e espiritual saudável na presença do Senhor. Acelerando a sua oportunidade.